continuidade à nossa série Pílulas de Abstinência, vamos conversar agora sobre o princípio do núcleo essencial da abstinência. Veja só, esse princípio, né, ele nos indica o seguinte, eu vou fazer de trás para frente o raciocínio. O busilis da adicção é o egocentrismo, né? É o orgulho, essa relação de teimosia que existe no adicto. Quando nós estamos falando da adicção, o busilis da adicção me parece que é interromper o uso de drogas. Independe de você conseguir diminuir ou restringir o seu orgulho, independe disso. Me parece que basta interromper o uso de drogas, certo? Eu acho que fazendo isso, você está em abstinência. Mesmo que um monte de outros fatores continuem ruins. A abstinência foi alcançada, certo? Você não está num processo abstêmio utópico, o ideal, né? Mas você pode estar num desvio abstêmio, mas não tem problema. Você interrompeu o ciclo de adicção. Agora veja, o busilis da abstinência quer interromper o uso de drogas ou álcool. E isso gera uma série de raciocínios, né? Então, nós temos aqui um outro princípio que se relaciona também com a interrupção do uso de drogas ou álcool, que é o princípio do núcleo essencial da abstinência, né? A expressão em latim é minimorum abstemius, ou seja, é o mínimo que existe na abstinência. Veja, não é no abstêmio, é na abstinência, tá? Então, na abstinência, o mínimo que existe, o núcleo mínimo, o que dá para conceituar como sendo abstinência do uso de drogas ou álcool, é não usar drogas ou álcool. Simplesmente isso. Isso é o mínimo do mínimo do mínimo, né? Então, me parece que esse é o núcleo essencial da abstinência. É diferente lá do abstêmio, né? Porque quando a gente analisa um abstêmio que tem 10 dias, um abstêmio que tem 5 anos, um abstêmio que tem 15 anos, um que tem 30 anos, quando a gente pega todos esses abstêmios e tenta ver o que eles têm em comum, para entender o que é o mínimo comum desses abstêmios, nós formamos um denominador comum que eu chamo de quadrilátero abstêmio. Isso é outra coisa, né? Nós estamos falando ali daí do mínimo que existe para que alguém seja conceituado como sendo abstêmio. Isso é uma situação. A outra situação é a abstinência. Lembra que o tripé da abstemiologia é abstêmio, abstinência e o processo de abstinência, né? O processo abstêmio. Então nós temos na abstinência um núcleo mínimo também. E esse núcleo mínimo, ou seja, o mínimo para entender o que é abstinência, para alguém que tem um dia de abstinência, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20, 30, 40 anos de abstinência, o mínimo que a gente tem para entender que eles estão em abstinência, o mínimo minimorum abstemius é o não uso de drogas ou álcool. Simplesmente isso. Todos eles têm isso em comum na abstinência, para entender que isso é abstinência. Agora, para entender o abstêmio, nós vamos ter 4 critérios, certo? Essa é uma pequena diferença que eu formo o quadrilátero abstêmio. Mas isso é lá no abstêmio. Aqui na abstinência, o núcleo mínimo me parece que é não usar drogas ou álcool, certo? Então esse é o princípio. A nossa série Pílulas de Abstinência, vamos conversar agora sobre o princípio do primeiro e antes de tudo. Expressão em latim, a expressão em latim é in primis et ante omnia, que significa primeiro e antes de tudo. Aqui é um princípio fácil de entender e que sinaliza que a abstinência deve vir primeiro e antes de tudo. Isso é um ditado em latim para que a gente possa entender quais são as nossas prioridades na vida. Nesse caso específico aqui, quando nós estamos falando de abstinência, nós estamos falando dos abstêmios oriundos de um processo de adicção. Primeiro e antes de tudo deve vir a abstinência.
nós podemos perceber que são vários os princípios que sinalizam a necessidade da abstinência. O princípio da prioridade absoluta, da soberania da abstinência, da real valoração da abstinência, do primeiro e antes de tudo, são todos esses princípios sinalizam a importância da abstinência. Veja como é importante manter-se abstêmio, como se o simples transcurso do tempo pudesse resolver grande parte dos problemas, ou talvez os maiores dos problemas, né? Os que não puder resolver porque estão naquele ponto cego da abstinência, devem ser aplicadas outras técnicas, né? Esse material vai estar disponibilizado lá também, é muito fácil de entender o princípio e é relevantíssimo, né, a importância desse princípio. Dando continuidade à nossa série Pílulas de Abstinência, vamos conversar agora sobre o princípio do regime disciplinar abstêmio. Princípio que sinaliza a necessidade do abstêmio em ter um regime de disciplina diferenciado. A sua disciplina abstêmia, ela se diferencia da disciplina das pessoas que não passaram pelo processo de adicção. Veja a importância da teoria da adjetivação da abstinência, que indica que todos os atos da vida, do cotidiano, do abstêmio, eles precisam ser adjetivados com a expressão abstêmio. Então, nós temos o lazer das pessoas que não passaram pelo processo de adicção, e para o abstêmio nós teríamos o lazer abstêmio. Temos a responsabilidade comum, a responsabilidade das pessoas, e temos a responsabilidade abstêmia, que é a responsabilidade da pessoa que passou pelo processo de adicção. E assim sucessivamente. Mais uma vez, os hábitos, né, que formam esse regime disciplinar, a vida como a pessoa, o modo com que a pessoa conduz a sua vida, esse regime disciplinar deve ser qualificado, deve ser adjetivado com a expressão regime disciplinar abstêmio. Isso indica, além, né, dessa forma, né, o conteúdo material desse princípio, o que ele se refere é a necessidade de uma autodisciplina, de identificar quais são os pontos de vulnerabilidade da pessoa, quais os pontos em que a pessoa pode perder a abstinência, colocá-la em risco, até num risco desnecessário, né? E simultaneamente identificar esses pontos e aplicar uma disciplina para que não corra risco de perder a abstinência. Então é muito importante o autoconhecimento aqui, o autoconhecimento abstêmio, né? Precisamos qualificar tudo, porque é o autoconhecimento para evitar colocar a abstinência em risco. Cita-se o exemplo, por exemplo, exemplificando, né, da pessoa que deseja praticar atividade física. Se ela praticar atividade física e cansar muito, principalmente nas fases iniciais da abstinência, no abstêmio mínimo, né, ou no abstêmio menor, ou no abstêmio maior, né, nessas fases iniciais, se a pessoa cansar muito, a mente dela tende a pensar em algo que lhe dê energia. Então, se a pessoa cansar muito, ela pode ter fissura, ela pode pensar em drogas, né? Se a pessoa era um fumante e praticar atividade física, correr numa esteira, depois que ela tiver corrido, ela começa a descansar, ela pode ter vontade de fumar, porque ela cansou, né? Demais. Então, aqueles abstêmios que se submetem a uma atividade física, depois da atividade, eles podem ter fissura. Então, não precisa, nas fases iniciais da abstinência, não precisa cansar muito. Basta praticar uma atividade física. Esse é um regime disciplinar abstêmio. Veja só que interessante. Você vai praticar atividade física, mas não pode cansar muito porque vai ter fissura. Veja, até a atividade física já é diferenciada da atividade física das pessoas que não passaram pelo processo de adicção. É claro que com o tempo essa atividade física vai poder ser aumentada, né, em intensidade,
porque não vai ter problema, a pessoa já vai estar melhor condicionada e ela vai poder identificar essa fissura, né? Mas é assim em todos os atos da vida, esse regime disciplinar. É preciso muito autoconhecimento, é preciso muita autodisciplina e é preciso identificar esses pontos de vulnerabilidade e aplicar a tudo isso, né, o regime disciplinar abstêmio. Dando continuidade à nossa série Pílulas de Abstinência, vamos conversar agora sobre o princípio da autoinvestigação permanente. Veja que interessante. O adicto, a pessoa, durante o processo de adicção, vamos resumir isso com a palavra adicto, né? Esse adicto, ele tende a manter-se ignorante em relação a ele. Eu estou falando da autoinvestigação, a investigação própria, investigação que você faz em si mesmo. Então, o adicto tende a permanecer nessa ignorância. Ele não entende muito bem o que são fissuras, o que é um processo de abstinência, o que é o processo de adicção, quais são os efeitos que a droga causa no corpo, na sua psique. Ele está fora desse cenário. Por sua vez, o abstêmio é alguém, pelo menos deveria ser, alguém que muda esse paradigma, alguém que faz uma autopesquisa permanente, uma autoinvestigação permanente. Veja só que interessante, a própria literatura de grupos anônimos, ela tem uma frase que eu coloco aqui no material que será disponibilizado para todos, que diz assim: há um princípio que é uma barreira a toda informação, que é uma refutação de qualquer argumento e que não pode deixar de manter um homem na ignorância perpétua. O princípio que consiste em depreciar antes de investigar. Na verdade, essa citação é a citação de Herbert Spencer, né, no livro azul do AA, do grupo anônimo, né, de alcoólicos, alcoólatras anônimos. Veja, esse princípio, na verdade, ele representa o preconceito que existe do adicto. Veja, não estou falando no preconceito social em relação à adicção. Estou falando do preconceito do adicto, da pessoa adicta, né? E que permanece no abstêmio. Um preconceito em relação a ele mesmo. Né? Ele não investiga as causas que lhe geraram a adicção, ele não investiga as causas necessárias para manter a sua abstinência e nem sequer consegue fazer uma pesquisa sobre si mesmo, entender, é um pouco de autoconhecimento, falta autoconhecimento, é simples de entender, né? Falta autoconhecimento. Veja que o abstêmio, que faz parte do processo abstêmio utópico, aquele processo abstêmio ideal, e esse abstêmio não, esse abstêmio ele tende a fazer essa autoinvestigação constante. Veja que você não precisa se submeter a testes psicológicos, nem psiquiátricos, nem ir para um retiro espiritual, nada disso. Se você participar de grupos anônimos, se você participar de reuniões periódicas em grupos abstêmios, você vai estar constantemente fazendo essa investigação. É aquele momento do dia, da semana, do mês, né? Depende da frequência de cada um, mas é aquele momento em que a pessoa se dedica a ela mesma. Ela vai entender os seus sentimentos, ela vai se expressar, ela vai ver nos outros aquilo que ocorre com ela, a famosa técnica do espelhamento, né? Então ela vai passar por esse processo constantemente. Se ela estiver participando desses grupos, ela vai estar fazendo essa autoinvestigação permanente. Então os grupos são importantes por diversos princípios, né? O grupo faz a refocalização constante. A pessoa tem aquele momento do dia onde ela vai lá lembrar de que ela é uma pessoa em evolução, uma pessoa que deve ficar num processo abstêmio e que já foi adicta,
e que deve tomar muita atenção para não retornar àquele universo adicto. Veja a importância dos grupos, né, de estar inserido em grupos abstêmios. É claro que existem os desvios, que são abstêmios que não fazem parte dos grupos, né, mas que são abstêmios também e que não podem ser desprezados, as suas crenças, os seus sistemas ideológicos. Mas mesmo esses abstêmios, alguns deles fazem essa autoinvestigação por vias transversas. Tudo bem? O princípio da autoinvestigação permanente era isso. Dando continuidade à nossa série Pílulas de Abstinência, vamos conversar agora sobre o princípio das relações afetivas saudáveis. Veja só, durante o longo tempo de adicção, as relações afetivas do adicto com as outras pessoas não eram saudáveis. Ou se foram saudáveis, foram durante muito pouco tempo. Depois essas relações se deturparam. Tanto que a relação do adicto com seus familiares, se diz que nessa relação há codependência, né? Se chamam esses familiares de codependentes, para ter noção do nível de relação afetiva, né? Do nível dessa relação afetiva, o quanto ele é disfuncional. Bom, contudo, quando a pessoa estiver em abstinência, o tempo de abstinência fará com que essa pessoa estabeleça novos laços emocionais. Ela lentamente se desvinculará dos laços emocionais estabelecidos anteriormente, daqueles nós, e com o tempo de abstinência, essa pessoa tende a ter relações afetivas mais saudáveis. E esse é o princípio das relações afetivas saudáveis. Ele diz que durante o processo de abstinência, as relações afetivas tendem a ser mais saudáveis, certo? É claro que existem percalços, existem diversas situações que ocorrem, mas é um princípio no sentido de a tendência é essa, que as relações afetivas sejam mais saudáveis, porque você, durante a abstinência, você estará retirando a droga da vida daquelas pessoas que estavam, não só do adicto, de quem era adicto, mas também aquela droga afetava todo o âmbito familiar, né? Quando você retira aquela droga, com o tempo, essas relações afetivas tendem a se equilibrar. Esse é o princípio das relações afetivas saudáveis. Muito importante isso porque as questões emocionais elas são extremamente delicadas durante o processo de abstinência devido aos problemas gerados lá atrás no processo de adicção.